Hoje nós vamos falar sobre modelos de atribuição. O que é modelo de atribuição e qual que é a forma de se usar para medir modelo de atribuição para geração de lead. Júlio, fala um pouquinho para a gente o que é modelo de atribuição. Vamos lá. Modelo de atribuição é assim, quando você tem mais de uma origem antes da sua conversão. Então, digamos que você tem uma campanha de Google Ads, o cliente clicou na sua campanha de Google, entrou no seu site, não converteu, aí ele voltou para alguma outra origem, por exemplo, um retargeting de Facebook, e aí sim ele converteu. Então, ele tem duas origens antes da conversão dele. Então, vamos só fazer uma análise rápida disso, né? Então, acho que assim, é importante saber a nomenclatura. Então, o primeiro clique é o que a gente chama de first click, tem alguns modelos de atribuição que são 100% baseados no primeiro clique, que é o que a gente chama de modelo de first click. Entre o primeiro e o último clique tem os cliques de assistência. Tem gente que dá 100% da conversão para o último clique, que é o modelo de last click. Por padrão, o Google Analytics, ele dá 100% da conversão para o último clique. Então, quando você olha as suas conversões no Google Analytics, você está vendo no modelo last click. Mas, assim, num nível de maturidade, você tem que dar alguma conversão para o primeiro clique e para os cliques de assistência. Então, tem vários tipos de modelo. Tem, por exemplo, o linear, que você pega e divide o mesmo valor para todos os cliques, incluindo os de assistência no meio. Tem o modelo U-Shape, que é um modelo que eu gosto, que ele dá um pouco mais de valor para o primeiro clique, menos valor para os cliques de assistência e um pouco mais de valor para o último clique. Não tem um consenso sobre isso ainda, né? Então acho que assim, ainda não concordamos qual é o melhor modelo, né? Mas o importante é que, assim, falando de mercado de leads, a gente trabalha bastante com o mercado de leads, tanto para mercado imobiliário, para fintechs, para B2B, né? É comum esse modelo onde você faz uma campanha para gerar um lead e esse lead vai passar por um vendedor ou por um corretor para terminar essa venda offline. Então, esse modelo de atribuição ele fica um pouco mais complicado quando a gente trabalha com lead, que, por exemplo, você pode ter mais de um lead e cada lead pode carregar várias origens. Então, pensa esse caminho com várias origens, você pode ter isso várias vezes. Então, você tem um primeiro lead com 3 origens, você tem um segundo lead com mais 2, 3 origens, e aí o cliente comprou e para quem você dá essa conversão? Esse mérito, né? Quem trouxe o cliente, quem ajudou, quem influenciou. Fazendo uma analogia, como se eu tivesse uma loja no shopping, um cliente entrasse na loja, fosse atendido por uma vendedora, ele voltava depois de 2 dias, ele retorna na loja, mas aí a vendedora que ele falou inicialmente não está, ele cai com outra vendedora, essa vendedora atende ele, e ele volta depois de 3 dias e fecha com outra vendedora, né? Quem que foi a vendedora que fez o melhor trabalho, né? Foi a primeira que deu um primeiro atendimento, foi a última que fechou a venda, né? Acho que é interessante debater e tentar desenhar um melhor modelo para que faça sentido e que você consiga colocar méritos para todos os veículos que participaram dessa cadeia aí. Exatamente. Até no mercado imobiliário existe prevista essa divisão, né? Sim. Como é que funciona isso para os corretores? No mercado imobiliário, quando você tem, aí falando um pouquinho de atendimento e não de quem trouxe a visita, se você tem 2 corretores envolvidos e numa mesma venda, existe a política de se atribuir o 50, que é 50% para um, 50% para outro. Então é dividido a comissão igualmente entre os 2 corretores que atenderam o cliente, independente de quem fechou a venda. Se ele passou por 2 corretores, existe um consenso de dividir a comissão e fazer um 50, como é conhecido no mercado imobiliário. Que interessante, né? Essa venda totalmente offline, né? sem plataforma, alguém pensou num modelo de atribuição, onde identifica lá, tal vendedor começou uma venda e tal vendedor terminou. Então essa venda ela é dividida em metade, cada um ganha exatamente metade da comissão. Né? Não é tão fácil, existe muitas brigas. Tem briga, né? Tem que provar e tal. Tem que provar, né? e às vezes empresas diferentes, mas tem um consenso de... É possível ter essa divisão, dividir, né? E fazer um meio a meio, 50%, então, 50%. No modelo de atribuição é muito parecido. Então você tem uma venda que vários participaram disso e você tem que fazer essa divisão. Quando você tem um lead, né, e esse lead, eventualmente você tem mais de um lead com mais de um grupo de origens, esse negócio fica mais complicado ainda. Mas o importante, assim, eu acho que, assim, dado que a gente não tem um consenso sobre isso, o importante é você olhar de várias formas que não sejam somente a forma last click. Então, você tem que ir lá e avaliar cada um dos seus leads, quais são as origens que ele teve, para você ver como é que você vai dividir isso. É importante você fazer isso,
Porque, digamos, você vai ter sobreposição. Se você só depender de olhar as origens por cada canal, você vai olhar, sei lá, determinado portal, né, determinado canal, ó, Google Ads teve 30 conversões, o Facebook também teve 30 conversões. Talvez essas 30 conversões de cada um não somem 60. Você vai ter no final 40 conversões, porque tem sobreposição. Então você tem que entender o que está fazendo sentido para você otimizar a sua compra de mídia, né? Talvez tenha um canal que só funcione como clique intermediário, só possa tirar ele. Talvez tenha um canal que ele vende bem, mas ele precisa da assistência de algum outro canal, né? Isso é muito comum a gente ver com o display, que costuma começar o caminho do cliente, e com o retargeting, que costuma terminar, né? E aí talvez a pesquisa esteja aí no meio em algum lugar. Então, acho que, assim, hoje o objetivo era falar um pouco sobre o que é modelo de atribuição. Infelizmente não tem um consenso, eu não posso recomendar ou use esse. Eu, pessoalmente, eu gosto de olhar o linear e o U-shape, né? E também o first click e o last click, mas acho que talvez o mais maduro aí seria alguma coisa entre o linear e o U-shape. E é isso, obrigado. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo, deixa o seu like e segue a gente aqui para continuar vendo esse tipo de conteúdo. Até mais. Obrigado. Tchau.